a gente faz a continuidade. A segunda parte desse episódio, nós falamos sobre Davi e o palácio e o lugar de batalha. E Davi escolheu o palácio quando ele tinha unção para estar no lugar de batalha. E eu falei que ele se teve como desnecessário na guerra, ele sabia que a guerra era fácil, então ele não precisava ir, mas o lugar dele era lá. E tem duas coisas que fazem a gente sair da guerra. Um é a gente achar que a gente não precisa, e outra é a gente achar que a gente não é capaz. Só que a gente tem que estar onde Deus quer que a gente esteja. Não é pela tua capacidade, que quando você se acha muito capaz, você acaba não fazendo como deveria, nem confiando da forma certa no Senhor como deveria confiar. E quando você faz muito cheio de si, e quando você não tem a fé de que você não acredita em que você pode conseguir, e você recua, você diz que Deus não pode fazer em você. E muitas vezes Deus permite que a gente se depare com situações maiores do que a gente, para que a gente mostre em quem a gente confia. Porque se eu só confio naquilo que eu posso fazer, isso não é o Evangelho. O Evangelho é sobre aquilo que passa de mim. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é o meu poder. O meu poder não de força, de graça. Não o meu poder de eficácia, mas o meu poder verbo de condição. O Evangelho não é sobre o eu posso, o Evangelho é sobre ele pode. Então não é sobre o meu poder verbo, não é sobre o verbo poder do Catian. O Catian pode, então ele faz. Isso não é Evangelho. O Catian não pode, mas Deus pode. É impossível, mas Deus pode. Esse é o Evangelho. É o poder, a palavra, o verbo capaz, é o capaz de Deus, não é o capaz do Catian. Então não é sobre o meu poder, a minha capacidade, é sobre o poder, a capacidade de Deus. E Ele pode fazer, e Ele quer, independente de mim, e vai fazer, se Ele determinar. Ah, mas eu não consigo, Ele vai fazer. Ah, mas eu não tenho habilitação, Ele vai fazer. Ah, mas eu não fui treinado, Ele vai fazer. Ah, mas eu não tenho favor, Ele vai fazer. Não tenho recurso, Ele vai fazer. Ninguém acredita em mim, Ele vai fazer. Ele não precisa de nenhum artifício humano, porque não é o poder nosso, é o poder de Deus. E Ele pode. E quando eu digo que Ele não pode, que eu olho para a minha circunstância, eu estou dizendo que Ele não é poderoso para fazer, apesar de mim. E Ele é poderoso para fazer, apesar de mim, apesar de você, apesar das circunstâncias. Se eu olho para as circunstâncias e creio que está tudo contrário, mas Deus me deu uma palavra, então essa palavra eu viverei. E se eu não crer na palavra por causa das circunstâncias, eu digo que Deus não é poderoso, porque eu fico com o que eu olho. Pedro começou a naufragar quando ele deixou de ficar com a palavra para ficar com o som do vento. Ele começou a ouvir o vento do mar, o barulho das águas, e ele esqueceu do poder de Deus e ele tentou caminhar no seu poderio, na sua capacidade, e aí ele naufragou. Então não é sobre se eu posso, é sobre se Ele quer, se Ele designou. Se Deus designou, é aquela palavra que nós conhecemos. Ele capacita quem Ele designou. Ele traz o poder a quem Ele designou. Então seja assim quando você não crê que pode dar conta, mas também quando nós sabemos a graça que nós temos. Os mais maduros na fé sabem a graça que tem. O que você quer dizer com graça, Catian? Eu quero dizer com aquela área em que é próprio do Espírito te usar. Tem gente que tem graça na adoração, tem gente que tem graça na batalha espiritual, na oração e intercessão mais fervorosa. Tem gente que tem graça na exposição da palavra, tem gente que tem graça no ensino, tem gente que tem graça no cuidado, no aconselhar, tem gente que tem graça na revelação. Cada um sabe a graça que tem. E Deus manifesta a sua multiforme graça, que não usa todo mundo em tudo. Ele usa a todos, cada um nas suas características, para que o corpo se edifique. Ele não usa um para tudo. Ele dá, segundo a sua multiforme graça sobre cada um, para que a gente coopere. E eu tenho, às vezes, muita confiança naquilo que eu sou chamado no Senhor, a ponto de não fazer. Muitas pessoas que a gente vê talentosíssimas, fala, poxa, você tem um dom maravilhoso. Meu dom. Por que você não louva a Deus? Que a igreja não. Ela rouba a glória de Deus, porque ela retém para ela o poder e a graça que Deus deu para ela fazer para o Senhor. E ela retém para ela. Ela recebe os louvores e o reconhecimento de que ela é capaz daquilo, mas ela não dá glória a Deus, ela não serve, não se compromete. Ela quer o reconhecimento da sua capacidade, mas não quer o compromisso que traz renúncia, que traz obediência, que traz
preço, sacrifício, e isso não manifesta o reino. E o que nós fazemos é sobre o reino. Ainda que com os dons de Deus, eu não posso nada sem Deus, ainda que com os dons dele, porque não é sobre nós. Como eu já falei, aqui vou falar de novo. O evangelho não é sobre o nosso poder fazer, verbo. É sobre o poder de Deus, pode de Deus. Deus pode, não eu posso. Eu ficar só na esfera da minha capacidade não glorifica a Deus como glorifica quando ele te chama para o mais profundo, quando ele te chama para o mais alto, quando ele te chama para um desafio de fé, quando ele mexe com a tua estrutura, quando ele faz você tremer, quando ele faz você... Mas e como é que vai ser amanhã? Amanhã pertence ao Senhor, basta cada dia o seu mal. O justo viverá pela fé. Se ele recua, minha alma não tem prazer nele. Quando nós somos desafiados à fé, nós somos desafiados a algo maior do que nós. E tudo que é maior do que nós confiamos no Senhor, nós glorificamos Ele. Se é para o Senhor, se é para o mover do Senhor, aonde eu preciso dele para que aquilo venha à existência, Ele vai ser glorificado. Ele vai ser glorificado num parente que insiste em não dar glória, não viver a vida de Deus e você ora por ele. Ele vai ser glorificado no teu ministério, que não aconteceu, porque você não tem a capacidade de dar o start. Ele vai ser glorificado no teu trabalho, na tua promoção, que é impossível ser promovido, no romper da tua franquia ou do teu negócio. Ele vai ser glorificado na tua vida sentimental, em sentimentos de amargura, sentimentos de rancor, em prisões, cadeias da alma, que você não consegue romper, porque isso é mais do que o seu poder, é o poder de Deus que precisa ser manifestado. Ele vai ser glorificado quando você der glória a Ele e dizer: Senhor, eu creio, Tu é poderoso para fazer. Então Davi, ele ficou no seu palácio, que era lugar de descanso, de zona de conforto, porque não foi para a guerra, não porque ele não podia, mas porque ele podia tanto que ele se achou desnecessário. Isso é pecado. Se Deus me chamou para algo, é lá que eu tenho que estar. E aí é onde eu quero compartilhar essa palavra contigo. Você no lugar aonde Deus te plantou, você vive. E você fora do lugar onde Deus te quer, onde Deus está te direcionando, você perece, você morre. Precisamos responder ao chamado do Senhor e ir para a guerra. Senão nós vamos ficar no palácio do pecado. Não, mas o palácio é minha casa. E às vezes o palácio era a casa de Davi, mas a casa de Davi foi o lugar de pecado quando não era para ele estar em casa. Era para ele estar na guerra. A casa era lugar de descanso, ele voltando da guerra. O povo em guerra e ele em casa era lugar de pecado. Você é abençoado para viajar, para sair final de semana, para ir para a praia, para ficar em casa vendo um seriado, para curtir a família, desde que seja o teu tempo de descanso. Porque nós não podemos nos esquecer que nós não existimos para nós existimos para o propósito de Deus. Enquanto eu cumpro o propósito de Deus na terra, eu caso, eu cuido do meu filho, eu estudo, eu trabalho, eu sou promovido, me formo, eu brinco de bola, brinco de alguma coisa, me distraio no seriado, enquanto eu estou no meu momento de descanso. Mas a minha vida é para o propósito de Deus. Eu não vivo o descanso, eu vivo o propósito. E tem um momento de descanso. Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou, mostrando que nós temos um momento de descanso. Mas tem gente descansando 6 dias e querendo trabalhar no 7º, e aí tá errado. Nossa vida é pro propósito, e o descanso é aquele momento que ele deixa para você curtir a sua existência. Você é livre para curtir uma coisa que não tem nada a ver. Não é pecado, mas também não tem nada a ver com a igreja. Eu vou jogar bola. Qual é a glória que dá a Deus você jogar bola? Nenhuma. Mas qual é o pecado também? Se não xingar, não der carrinho maldoso, não arrumar problema com ninguém, também não é pecado. Mas isso seja o teu momento de descanso. Então Davi estava descansando no momento de guerra. E aí ele olhou para onde ele não devia. Ou seja, ele olhou para algo que era da linhagem da sua família pecaminosa. Ele foi dar continuidade a uma tendência que a sua família tinha de adultério. Ele precisava estar na batalha para não olhar para onde ele não deveria olhar. E se ele tivesse... mas ele poderia chegar da batalha e olhar. Não, ele estava em casa passeando de tarde lá, enquanto o pessoal estava na guerra, ele estava passeando. Se ele voltasse da guerra com o marido da mulher, ela estava com o marido e ele estava descansando, e nem ia pegar a mulher se banhando sem o marido perto, ele estaria lá
As coisas foram como foram porque ele se ausentou de estar onde ele está. Cuidado, você amar mais a sua vida. Primeiro eu tenho que estar bem, primeiro minha casa tem que estar bem, primeiro eu tenho que estar com grana, primeiro tem que estar tudo certo, estar formado, meu carro está funcionando. Para os grandes homens de Deus passaram necessidades, sofreram açoites, foram presos, foram mandados para onde não queriam, tiveram que ser calados à força, mas fizeram, guerrearam, foram para a guerra. Nenhum grande homem de Deus fez a obra na sua bonança. Todos os grandes personagens da história, e se você pegar até a história secular, todos os grandes personalidades que fizeram história no mundo, fizeram a obra, fizeram as suas guerras em tempos de dificuldades, de escassez. A gente pode olhar para o Mandela, que ficou décadas preso, lutando contra o apartheid, mas ele foi solto e foi à presidência e acabou com o apartheid. A história dele é linda. E a história não é sobre o evangelho, mas sobre um homem que se determinou a lutar pelo seu ideal. E ele, não no dia, mas nos anos da sua adversidade, ele foi para cima pelo seu ideal e marcou a nossa história, a história da humanidade. Nós vemos Paulo, que disse que tudo posso naquele que fortalece, porque ele apanhava, dormia pelado, ficava com fome, não tinha onde ficar, era maltratado, era perseguido, era apedrejado, mas também chegava em lugares que tinham banquete, chegava em lugares que tinham honraria, e nenhuma dessas coisas abalava a sua identidade com Deus e o seu serviço. Ele não vivia segundo circunstâncias. Mas acontece que a gente tem olhado mais para a gente e para a condição nossa, para que aí sim, primeiro Deus faz para depois eu fazer. E o próprio Senhor Jesus disse, não, primeiro o reino e essas coisas serão acrescentadas. E se não forem acrescentadas? E se você ficar no aluguel até morrer? E se você ficar desempregado sendo provido pelo Senhor? E se não acontecer, não resolver, Deus não curar, se Deus não fizer, aí ele só vai ser Deus depois que ele fizer? E tudo o que ele já fez. Então hoje nós temos que responder pelo que ele é, não pelo que ele pode fazer. Ele é poderoso para fazer, ele é um Deus de honra, ele é um Deus galardoador, recompensador. Só que o que ele vai te recompensar? Qual é a recompensa do nada? Senão mais do mesmo. O extraordinário só vai ser acessado quando tivermos atitudes extraordinárias. E a atitude extraordinária que você pode ter nesse dia é você tomar uma atitude de dizer, eu vou independente. Eu vou, mesmo que eu vou responder ao chamado do Senhor, eu vou para o meu lugar de guerra, o lugar onde o Senhor me quer, vou para as trincheiras, e Ele há de fazer na minha vida o que eu preciso fazer. E eu preciso entender que se Deus me chamar, eu não tenho o direito de dizer não. O auge da mensagem é que ou é céu ou é inferno, ou é espírito ou é carne, não existe um meio termo. Ah, eu não quero andar no espírito, então andarás na carne. Ah, não quero viver esse negócio todo de céu, de tudo, todas essas regrinhas, então você está indo para o inferno. Ah, mas que isso? Deus é amor. Ele é amor, mas ele tem os seus princípios. Se eu observar os princípios, eu estou dentro. Se eu não observar, eu estou fora. É simples, eu vou entrar num fórum. Já fui barrado 2 vezes que cheguei de bermuda. Tá, de bermuda não pode. É rapidinho, só para entregar um... Não, tá de bermuda. Aí voltei, botei a calça e entrei para entregar um bilhete na entrada. Tive que voltar porque é princípio. E eu tenho que observar, senão não entro. E se eu não entro, eu tô fora. Se eu não tô dentro do reino, eu tô fora do reino do Senhor. E fora do reino do Senhor é o império das trevas. Então é céu e inferno. Ou é vida no espírito, ou é vida na carne. E quem não escolher a guerra, não escolher a vida no espírito, não escolher estar onde foi ungido para estar. Ah, mas eu não fui ungido. Não vamos ser ignorantes com o chamado do Senhor. Deus não nos chama de acordo com o que o homem elege. Ele nos chama de acordo com o que ele determina. Se ele determinou algo para a tua vida e já queima, você sabe. E se você não responder o chamado do Senhor, que o homem reconhece, o homem não capacita. Nós não somos habilitados depois que o homem reconhece. Somos reconhecidos pelo homem da capacidade que já há em Deus. O homem não faz nada que Deus já não tenha feito, a não ser que ele se precipite em fazer e a gente vê que os frutos não funcionam. Então você já foi capacitado para fazer. Então você já foi escolhido, já foi habilitado para estar onde Deus quer que você esteja. Não negue isso, porque se você não estiver
Aonde você for chamado para estar, você vai ver o palácio no momento errado. E o palácio é lugar de descanso. No momento errado, é lugar de carnalidade. É no lugar de natureza. E a sua natureza não é boa. E você vai voltar para os mesmos pecados. Quando Pedro não entendeu o propósito de Jesus, na verdade ele entendeu, mas ele não teve coragem de cumprir o que ele prometeu. Eu vou contigo até a cruz. Jesus falou, você vai me negar 3 vezes ainda hoje antes que o galo cante. Pedro deve ter ficado impossível. E o galo cantou depois da 3ª negada e ele se ligou do que o mestre falou. E aquilo entristeceu tanto o coração dele porque ele disse para o Senhor que estaria com ele. E Deus disse, não, mas você vai cair. Mas quando você se converter, cuida das minhas ovelhas, faz a minha obra. E aí ele deve ter se entristecido com aquela palavra do Senhor. Ele vai ver o que ele está falando não vai acontecer. Aconteceu, o mestre que falou. E ele se decepcionou com ele mesmo. E a palavra de Deus diz que ele virou para os discípulos e falou, vou pescar, vou voltar para as minhas práticas naturais. E o pior, alguns falaram, vamos com você. Pior do que você não responder o seu chamado é você influenciar e não responder. Olha, tenha muito temor de quando você não disser eis-me aqui ao Senhor, pessoas que estão à tua volta disseram, então também não vou dizer eis-me aqui. Pedro fez isso, arrastou discípulos que andavam com Jesus e disse, vou voltar para a pescaria. Alguns discípulos falaram, eu vou contigo, vou voltar para a vida natural, vou abandonar o lugar onde eu devia ficar. E o Senhor falou, a Jerusalém até que seja revestido de poder. Teve uns discípulos que foram para Emaús até ir embora. Então, o reflexo da atitude de Pedro, ele não só lhe abandonou o seu chamado, saiu da guerra e voltou para o palácio da sua vida carnal, ele não só voltou à vida natural, as práticas naturais, como arrastou pessoas pelo seu poder de influência. Cuidado, porque nunca é só você. Quando você resolve buscar, não é só você que busca. Pessoas veem você buscando e são constrangidas a tomar uma posição. E quando você negligencia, não é só você que negligencia. Pessoas seguem o teu exemplo de negligência, passam a negligenciar, porque você é ungido para influenciar. Você é sal e luz. Você é luz para iluminar e sal para salgar. Você vai fazer a diferença. Então, cuidado de você abrir mão do teu chamado por algum sentimento contrário ao do Espírito. E com isso, você ainda trazer outras pessoas para o lugar do natural. Porque o teu natural pode ser fofoqueiro, pode ser murmurador, pode ser maledicente que fica falando da vida dos outros, fica apontando a vida dos outros. E a gente não tem como pecados pesados. Você pode trazer com você pessoas que tinham que estar na guerra e vêm para a carnalidade contigo, para ser adúltero, para ser homicida, para ser ladrão, para ser efeminado. São pecados muito mais pesados nas consequências. E você veio para a carnalidade, não, mas isso aqui é comigo, você vai lá, mas é difícil você cortar isso da umbilical. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Você já não vive. Você vive a missão de Cristo em você. E o que você faz? Reflete. Para que pessoas glorifiquem ou para que pessoas se distanciem. Vou falar de novo, eu não sei se isso está em alguma devocional. Se tiver, eu repito. Se não, vai estar agora. No deserto, Deus liberou uma coluna de glória, uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de glória. O povo caminhava no deserto com a nuvem de glória. A nuvem, ela protegia do sol, que as temperaturas varam os 40, 50 graus. O sol é impraticável, o sol é escaldante. E à noite, o deserto, ele do extremo calor, ele vai para o extremo frio, por causa da falta de vegetação, falta de montanhas. Do calor vai para as temperaturas negativas. Então, aquele povo, eles eram submetidos ao extremo calor de dia e no mesmo dia, à noite, um frio intenso. E Deus colocou uma coluna de glória para proteger eles da moléstia do sol. E à noite colocou uma coluna de fogo para aquecer. O Senhor é o fogo que aquece a gente nas madrugadas da vida. Nos momentos mais difíceis, nos momentos de maior aflição, nos momentos em que você se sente sozinho, nos momentos que parece que não tem solução, que tudo acabou, parece que a glória se foi. A noite é a época de chorar, é a época em que você se sente só, falido, se sente enfraquecido. Deus coloca a sua coluna de fogo para aquecer você. O Espírito, ele te aquece a sua alma. Então eu
Eu confio no Senhor. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Deus, Ele é poderoso para fazer. Deus é poderoso para revolver. Ele é poderoso para me levantar, para intervir. Ele ainda me ama, Ele conta comigo. Isso vai passar. Eu vou conseguir, eu vou me vencer, eu vou vencer. A coluna de fogo está na sua vida, na sua caminhada cristã, para te aquecer na noite. E a coluna de glória para te proteger do sol do dia, da pancada do sol, do desgaste do dia a dia. E o povo caminhava, e a coluna seguia, e o povo seguia, e todo mundo seguia. A coluna parava, o povo acampava e dormia. E aí virava a nuvem de glória para a coluna de fogo. E aí da coluna de fogo virava a nuvem de glória. Mas, às vezes de noite, a coluna de fogo começava a seguir. E acorda todo mundo. Pô, mas ainda são 3 horas da manhã, ainda é a hora primeira. Mas a coluna tá seguindo. Acorda todo mundo, levanta acampamento e bora. E o tempo de avançar, quem determina é a nuvem de glória. É a coluna de fogo. E o tempo de parar, quem determina a nuvem de glória é a coluna de fogo. Não é você, nem eu. A gente tem que entender o tempo de avançar e o tempo de parar olhando a coluna, olhando a nuvem, olhando o espírito. Quando a nuvem avançava, quem demorou para se arrumar ou quem dormiu demais ficava para trás, no frio ou no calor excessivo, desprotegido. Se eu não andar no ritmo do espírito, eu fico para trás, desprotegido, desabrigado do espírito. E se eu andar além do que a nuvem está indo, eu me exponho. E essa caminhada, esse avançar da nuvem, ela é para a tua vida e é para o povo que você pertence. E se Deus está chamando e você não quiser, a nuvem não vai parar. O pastor, o líder não vai segurar. Calma aí, nuvem, segura aí, porque fulano não quer vir. Não, ela vai seguir. E a liderança vai seguir. E os liderados vão seguir. E quem não seguir vai ficar exposto. E quando chegar a hora do Senhor parar, a liderança vai parar. Vamos aguentar, vamos esperar, que a liderança não é maluca de seguir. Além, a primeira pessoa a se expor seria Moisés. A primeira pessoa a ter que administrar problemas maiores, não estar debaixo da nuvem, seria Moisés. E o povo também não podia avançar. Não, agora todo mundo espera. Vamos esperar o avançar de Deus. Marche de acordo com a coluna. É tempo de marchar, é tempo de seguir, é tempo de caminhar. Não, mas essa coluna está muito acelerada. É no ritmo de Deus. Ele sabe o que Ele quer. Abre mão do seu controle. Não é sobre o seu poder. Não é sobre o que você pode. Então dê glória a Deus e diga: Senhor, não consigo. Faz. E Ele vai fazer e você vai dizer: só o Senhor é Deus, que fez o que eu não imaginava. Ah, mas dá medo. Ótimo, porque às vezes a gente precisa lembrar que a gente não é nada. A gente tem que ter medo das coisas novas pra gente orar mais. Quando a gente tem medo, a gente não tá vivendo o auge do que a gente podia estar vivendo. Quem vive no auge quer ir mais pra cima. Quem teme é quem tá na zona de conforto. Não, vou ter que abrir minha zona de conforto. Eu sei que isso vai ter que me fazer orar mais. Eu sei que isso vai ter que fazer crente. Eu sei que o tempo de falar palavrão vai ter que acabar. O tempo de murmurar vai ter que acabar. O tempo de ficar sentado fazendo nada, eu vou ter que passar a dar exemplo. Não vou poder mais reclamar, agora vão reclamar de mim. Só que esse avançar de Deus contra a gente nos faz crescer. Então aceite do Senhor, que Ele está te desafiando para ser maior do que você está sendo. O teu crescimento ministerial, o teu crescimento de serviço ao Senhor, no chamado dele, vai te elevar no espiritual para um patamar de maior intimidade, de maior confiança. A obra vai manifestar o Deus da obra de uma forma diferente. Vou terminar dizendo, até por um comentário que eu ouvi esses dias, de uma pessoa falar: eu espero que seja assim. E outra pessoa: eu espero que seja assado. E eu disse ao Senhor: meu Deus, cada um está olhando parte. Não conseguem olhar o todo, mas não tem unção para olhar o todo. E nessas horas a gente tem que confiar que Deus nos dá a visão de acordo com a nossa posição dentro do todo. Eu não vou ver o todo porque eu não sou o líder. Quando eu for o líder, eu vou ver o todo. E quem não é líder não vai compreender a mente de líder, porque não foi ungido para compreender o todo, mas a sua parte. 3 cegos foram conhecer um elefante. E aí a pessoa que os guiava falou: pode ir lá tocar no elefante para você conhecer. Um agarrou na pata do elefante, ali na perna. Aquela perna forte. Ele agarrou, nem fechou a mão. E, caramba, o elefante, ele é os 3 cegos de nascença. Então, a experiência daquele cego
o elefante foi agarrar na sua perna, falou: o elefante é como uma árvore, estabelecido, firme, forte, inderrubável. E outro foi lá e agarrou na tromba do elefante. O elefante é como uma cobra, uma serpente poderosa, forte, maleável, incontrolável. E outro agarrou na orelha e falou: o elefante é como uma folha de uma árvore, né? Daquela de Adão ali, que eu esqueci o nome que tem, né? É como aquela folha frondosa, maleável, lisa, macia. E cada um teve, em parte, um entendimento do elefante, e ninguém discerniu quem realmente era o elefante. E a palavra de Deus diz que a Deus nós conhecemos em parte. Então eu não posso definir Deus em você, porque eu posso ter abraçado o pé e você a tromba do elefante e outra pessoa a orelha. E cada um, na sua parte, na graça que Deus se manifestou, conhece o Senhor em parte. E Deus, ele é um todo. Então a revelação que você tem é parte de uma revelação maior. Receba a revelação que você recebeu e comprar, porque ela é parte de um plano maior do Senhor para essa geração. Você faz parte de algo que Deus quer fazer para essa geração. Você não é o ator principal, o Espírito Santo é. Nós somos coadjuvantes, o protagonista é o Espírito. Eu, como coadjuvante, eu vou executar o meu papel naquilo que eu recebi de script. Mas o filme não é sobre o meu script. O filme não é sobre o seu script. O filme é sobre o protagonista. E nós, como coadjuvantes, teremos os nossos papéis. A visão que você recebeu para executar a sua missão. Acima de você existem pessoas que receberam visões maiores para executar o macro. E acima dessas pessoas maiores para executar a mega, a internacional. E nós, às vezes, é regional, nós, às vezes, bairro, nós, às vezes, dentro de casa. Mas cada um tem o seu papel na história do Espírito Santo, do tempo da igreja na terra. Abraça aquilo que Deus te deu de visão, mas respeita a visão alheia. Que você tem um chamado e você vai ser revelado naquilo que o Senhor espera de ti para somar com as outras revelações e Deus cumprir o que Ele quer. Não tenha a tua revelação como absoluta. Nós somos só mais uma igreja, somos só mais um ministério, somos só mais uns ministros. Fazemos parte de algo que o Senhor está fazendo nessa geração. Eu faço a minha parte, você faz a sua. E o protagonista, que é o Espírito Santo, que está tudo com a sua majestade para a glória do seu nome. Pense sobre qual é o teu lugar de guerra e como você tem escolhido o palácio. E se você tem escolhido a guerra, que tremam as suas pernas, que você diga: não tenho capacidade, mas que lance sobre o Senhor toda a tua dependência. Faz com que isso faça você ser um crente melhor, mais devoto, mais convertido. Para acabar, a gente aborrece pessoas quando a gente toma posição com Deus. Infelizmente, às vezes a gente aborrece pessoas que deveriam ser consideradas nossas. Infelizmente, às vezes a gente incomoda pessoas que deveriam ser consideradas irmãos em Cristo. E a maioria das vezes a gente incomoda com força pessoas que não amam ao Senhor. E quem ama o Senhor ama a sua obra e louva a Deus pelo chamado de cada um, independente das outras coisas. Paulo disse: importa que o evangelho seja pregado. Importa que o evangelho seja pregado. Então, que a gente se levante para fazer a nossa parte e ir para a guerra. Deixa o ministério do outro com a sua responsabilidade. Cuidado para a sua posição não influenciar a derrota ministerial de terceiros. Você vai dar conta de si e da tua influência a essa pessoa. Tenha temor. Se você treme com as coisas de Deus, trema com a ausência das coisas, porque a parábola dos 10 talentos, o que enterrou o talento dizendo: o Senhor é terrível, então para eu não fazer de qualquer maneira e não perder, eu enterrei. E Deus falou, o Senhor falou: você sabia que eu ia te cobrar e você mesmo assim enterrou? Vai para o inferno. Então, se a gente sabe que Deus é um Deus sério, não tem desculpa. Se eu não vou servir, que Ele é muito sério e eu não consigo, você está dizendo que Ele não pode fazer na tua vida, e apesar de você, Ele pode. Ou você diz: eis-me aqui, ou é céu ou é inferno, ou é reino ou é palácio da carne, zona de conforto. Abandona a tua zona de conforto e vai para cima, para você não voltar para as tuas práticas, para não voltar
ao tempo de pecado, para você não falhar com Deus. Que Deus te abençoe. Devocional longa, mas isso é um assunto muito sério. Tive muita dificuldade de gravar essa palavra, mas eu louvo a Deus que essa tarde nós pudemos chegar para você assistir essa manhã, essa tarde, essa noite, essa mensagem. O Senhor te abençoe. Vamos pro deep, vamos pro profundo do Senhor. Ele tem mais pra gente, apesar de nós. Ele tem mais para fazer através das nossas vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe, te livre, liberte de você mesmo, te faça ir mais fundo, te leve ao melhor tempo em Cristo que você já viveu nessa terra. Vem para viver em novidade de vida, para viver de glória em glória, os milagres, as maravilhas do Senhor. A vereda dos justos, o caminho dos santos é como a luz do dia. Ela vai brilhando, o sol vai se levantando até ser dia perfeito. Que o Senhor faça brilhar a luz dele na tua vida até ser dia perfeito, até ser dia de glorificar o Senhor. Aonde ele vai te recolher para o reino dele, porque aqui a gente só está no aprendizado. Enquanto a gente aprende, a gente serve. Enquanto a gente serve, a gente vive. Aproveita da sua vida nos dias de descanso. Mas mais são os dias de propósito do que os dias de descanso. Não negligencia quem o Senhor te gerou para ser, para amar mais a si mesmo, os seus conceitos, os seus sonhos e a sua vida. Glorifica a Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, busca o reino, deleita-te no Senhor, que é descansar e ter o prazer nas coisas dele, descansar nele. Deleita-te no Senhor, não é deleita-te na tua cama, no teu sofá, é no Senhor. Descansa, se abriga nele, nas coisas dele, indo para cima do que é do Senhor na tua vida, e ele satisfará os desejos do teu coração. Deus abençoe, até a próxima devocional.